Extraordinário e abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão nos ouvir por aí. Mas antes de tudo, eu quero que você fique confortável, que começa agora mais no Pimenta Cash. Isso mesmo. E hoje nós temos uma convidada de honra maravilhosa, nossa escritora, Bruna Entorno. Um prazer imenso, Bruna, em ter você aqui. Muito grata, Patrícia, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com você. E você de casa que não conhece a Bruna Entorno, já clica aqui, já curte esse videozinho, mande para todo mundo e principalmente para as mulheres líderes que você queira que esplendam, que sejam brilhantes, porque essa mulher é uma estrela cadente nesse Rondônia inteiro. E antes de começarmos, eu quero que você fique super confortável, que esse bate-papo vai ser extraordinário. E com isso, nós temos hoje nossa convidada do dia, que vai ser nossa honrosa Bruna Entorno, falando sobre muitos pontos positivos, mas um deles que mais se identifica sobre liderança. Vamos começar, Bruna? Vamos lá. Estou pronta. Ótimo. Bruna, mas antes de torno, vamos conhecer um pouquinho da Bruna? Vamos. Bom, meu nome, né, é Bruna Entorno, eu tenho 40 anos, sou casada, sou mãe de 7 filhos. Aí quando eu falo assim, né, sou mãe de 7 filhos, as pessoas já se espantam, mas é porque quando eu me casei, eu ganhei de presente 5 filhos do meu marido, que veio do primeiro casamento dele, e aí eu digo assim, que o que é dele é meu, né, então tenho aí 5 filhos aí com ele e tive o direito de gerar mais 2 filhas, então temos no total de 7 filhos. E eu sou assim, apaixonada por liberdade, empreendedorismo, amo Uau. me cuidar, amo desenvolver mulheres e hoje eu sou mentora de negócios, então trabalho com liderança de mulheres, principalmente de mulheres, e trazendo oportunidade de empreendimento, de empreendedorismo, de liberdade financeira, porque eu acredito que todas nós podemos sim ser líder, ter nossa liberdade e fazer mais pelo mundo, fazer mais pelo outro. Uau. Uau, Bruna. Olha, muitos pontos para nós perguntarmos, e realmente, quando eu conheci a Bruna, que ela falou assim: eu tenho 7 filhos, eu falei: uau, tão linda, tão jovem, 7? Aí ela foi me explicar. Mas antes de começar, eu quero que você fale um pouquinho sobre sua vida pessoal e dessa combinação de 7 filhos, ter um empreendimento que é a nível mundial. E como posso fazer isso para você de casa, que também é mãe, ou é mãe solo, que tenha um ou mais filhos, o que eu posso fazer para trazer uma essência que é possível, indiferente de ter 7, um, 2, 3, quantos filhos você tiver? Com certeza. Eu sempre falo assim que a mulher, ela é capaz de fazer tudo que ela quiser. Nós temos esse dom de ser multitarefas. E inclusive, assim, é bíblico isso, né. Então a mulher virtuosa, ela realmente, assim, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela é provedora, enfim. Então nós temos essa capacidade que Deus deu para nós, que eu vejo que Deus deu para cada uma de nós mulheres, esse dom de ser multitarefas. E quando a gente se propõe, quando a gente quer, tem um desejo no nosso coração, tudo fica fácil. A gente sempre encontra solução. Então, assim, você tem 2 opções. Ou você reclama, foca na dificuldade, vê os problemas, ou você encontra a solução, busca a solução. E eu digo que eu sou uma solucionadora. Quando eu vejo um problema, eu já vou logo buscar a solução. E quando eu me casei com meu marido e ele já trouxe pra gente, pra morar junto com a gente, né, os 5 filhos, eu era muito jovem, eu tinha 29 anos na época, assim, foi um desafio pra mim, mas ao mesmo tempo, assim, eu tinha um desejo no meu coração de ter uma família sólida. Então, eu vejo assim que o mais importante para cada um de nós é a gente ter os nossos valores bem definidos. Então, família para mim é um valor muito alto, um valor muito grande. Então, eu não tive tanta dificuldade para poder cuidar dos meus enteados como filhos, porque eu quis ter essa solidez familiar. E eu iniciei trabalhando com ele é um empresário, e eu trabalhava com ele, e fiquei um tempo trabalhando com ele, mas eu sentia no meu coração que eu podia fazer muito mais. Eu sentia, assim, que aquele mundo estava muito pequeno para mim. E esse desejo, ele surgiu mais forte ainda no meu coração quando eu tive a minha filha.
que hoje ela tem 6 anos, e eu digo assim que a gente, quando a gente se torna mãe, o filho ele vem como se fosse assim um chamado pra gente, ele vem trazendo alguma coisa pra gente. E minha filha ela veio trazendo isso pra mim, essa necessidade de eu olhar mais pro externo, pra eu olhar mais pra fora. E esse desejo foi muito forte no meu coração desde que ela nasceu. E quando ela inteirou 1 ano, eu vi que estava na hora de eu assim olhar pra fora, oferecer mais pro mundo. E eu não sabia o que que era. E eu vejo muitas mulheres assim, muitas mulheres buscando algo para fazer e às vezes não sabe por onde começar, não sabe para onde ir. E o que eu fiz foi pedir a Deus uma oportunidade em que eu pudesse continuar cuidando da minha filha, que eu pudesse ter liberdade, que eu não precisasse ficar assim trocando horas por dinheiro, né? Ou seja, assim, ter que ter um horário fixo para poder trabalhar. E então eu queria liberdade. E mesmo assim, eu pedi, né, a Deus e apareceu uma oportunidade, que foi a oportunidade de empreender dentro do marketing de relacionamento. E foi muito interessante, sabe, Patrícia, porque quando surgiu essa oportunidade, eu nunca tinha vendido nada. Eu era uma pessoa que, muito pelo contrário, eu tinha muitas crenças e muito preconceito com vendas. E depois eu fui descobrir por que dessas crenças, da onde que veio, por que eu tinha. Mas eu tinha duas opções. Ou eu ficava na dificuldade e, e iria procurar um emprego em que eu tivesse que ficar aquele tempo fixo fora de casa, ou eu encarava aquela dificuldade, que para mim era vender, e teria minha liberdade. E aí eu escolhi passar por cima da dificuldade e vencer, e me aprimorar e vencer o medo da venda. Uau. E quando foi essa quebra ou esse alavancar de visão que você viu do marketing multimídia, que de certa forma é feito no mundo inteiro, que traz grandes empreendedores, grandes downports, muitas pessoas que empreendem com marketing multimídia e ainda tem empresas privadas também. A Sim. gente tem um mix muito grande. Mas como foi você passar de ser consumidora de marketing multimídia, que nós todos somos consumidores de marketing multimídia, e passar a ser uma pessoa que consegue oferecer isso? Como foi sua quebra de barreira de olhar para aquela prestação de serviço e falar assim, isso aqui pode alavancar meu profissional, pode me dar autoridade, pode me tirar, às vezes, da minha zona de conforto e me dar um benefício de escolha de dia de trabalho, de hora de trabalho, como eu vou fazer? Então, eu me considero uma pessoa visionária, né, eu me considero uma pessoa, assim, que eu olho uma oportunidade e eu sei, o tamanho da oportunidade que ela pode trazer para mim. E foi me apresentado esse modelo de negócio e eu fiquei apaixonada pelo modelo de negócio. Eu vi claramente que é um modelo de negócio que ele pode tornar uma pessoa comum e uma pessoa extraordinária. Qualquer pessoa que se dispõe a realmente fazer o que tem que ser feito, ela pode se tornar um milionário dentro desse modelo de negócio. E, inclusive, nos Estados Unidos, o maior número de milionários é dentro desse modelo de negócio, né? Que lá, assim, é bem comum. Aqui no Brasil que ainda tem um pouco de preconceito, mas lá fora ele é muito comum. E quando foi me apresentado o modelo de negócio, eu fiquei encantada. Mas a empresa que foi me apresentado, o produto que foi me apresentado na época, não me encantou. Então eu não quis entrar na época, foi antes, né, desse período que eu falei com a minha filha, eu não quis entrar porque eu não me encantei pelo produto. E para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu preciso viver aquilo que eu passo para as pessoas. Então, eu não via condição de eu ofertar um produto, de eu falar de um produto que não tinha encantamento para mim, que eu não ia viver aquele produto. E eu não quis. E aí, mais na frente, quando a minha filha estava com 1 ano, e eu pensando numa oportunidade, como eu poderia fazer para ter essa liberdade, para ter uma renda, né, uma independência financeira e continuar tendo essa flexibilidade de poder cuidar dela, foi me apresentado novamente o modelo de negócio, mas com uma outra empresa, com outro produto. E aí, já o produto eu me encantei. Porque quando me apresentaram o produto, me apresentaram como uma forma de resolver um problema que eu tinha na época. Porque a minha filha, ela não dormia bem. Ela acordava muito à noite. E era uma dor que eu tinha.
né, que eu estava há 1 ano exausta, cansada, porque ela não dormia bem. E aí me apresentaram o produto como uma forma de auxiliar ela terapeuticamente. E aí eu falei: "Bom, eu vou usar o produto, o modelo de negócio, eu já fui apresentada, já sei que ele é maravilhoso, se realmente o produto funcionar, tô dentro". E aí eu usei o produto com 1 semana e resolvi o problema de sono dela. E você já E aí passando 1 ano, 365 dias de dificuldade ali. exatamente, a gente sabe, assim, a gente que é mãe, a gente sabe, né, que quando a gente tem um filho, assim, que tem essa dificuldade, né, que é, assim, dormir uma noite inteira, é bem exaustivo. E a gente quer tudo, né, e eu procurei de tudo, eu procurei consultoria de sono, eu procurei, homeopatia, floral, tudo, Pediatras, tudo. coisas. E eu não tinha conseguido resolver, né, o problema. Mas, e aí quando foi me apresentado esse produto, eu vi que realmente ele tinha um benefício muito bom. A minha filha, ela era uma criança, assim, que apresentava uma ansiedade, que ela, na verdade, o que ela apresentava era um reflexo meu, né? Então, assim, ansiedade, agitação, irritação, muita irritabilidade, e eu consegui resolver com o produto. Ela ficou bem mais tranquila, mais calma. Ela se tornou, assim, uma outra criança, digamos assim, porque foi equilibrado o sistema dela. E aí ficou muito mais fácil para mim, para poder trabalhar com esse produto. Porque você já tinha, de certa forma, uma pessoa dentro da sua casa, da sua esfera, que você estava presenciando que era a harmonia ali. Exatamente. E assim, não só com ela, com a família inteira, né? Comigo, com meu esposo. Eu passei a viver o produto. Então, aí para mim foi muito mais fácil. Só que aí eu tinha um probleminha, a venda. Porque assim, eu apresentava o produto maravilhosamente bem, falava do produto muito bem, porque eu tinha resultado com o produto, mas na hora de vender, era uma situação para mim. Eu me sentia totalmente desconfortável, eu não me sentia bem por conta das crenças que eu tinha com relação à venda. Mas aí assim, foi a decisão, né, que eu tomei de realmente trabalhar isso, de olhar para isso, trabalhar isso, vencer isso. E fiz nessa empresa, eu fiz uma rede de pessoas entre consumidores e consultores, né, pessoas que fazem também o negócio, que revende o produto e que formam equipes também, de 1.200 pessoas. E fiquei 4 anos nessa empresa, tive um faturamento muito bom, mas chegou um momento que entrou uma outra empresa aqui no Brasil, na área de beleza e bem-estar também. E eu fui apresentada para essa empresa para poder expandir os produtos dela aqui, e eu fiquei encantada com os produtos e vi que estava na hora de migrar, porque até ali eu consegui atingir a minha missão, que era também auxiliar outras mães com os filhos, e meu público era 90% mães, que também tinha as mesmas dores que eu. Que estava na mesma dor ali do puerpério, do pós e tudo Exatamente, mais. exatamente. Então, assim, e como eu já tinha vencido aquilo ali, eu já estava com uma outra filha, minha filha já não tinha a minha segunda filha não tinha problema para dormir, ela já, né, veio assim mais Ela já veio tranquila. também com a família mais equilibrada, mais Exatamente, concentrada. exatamente. Então eu vi que era um momento de mudar de fase, de passar de fase. É porque também, assim, isso é muito da minha essência. Eu vejo, assim, que eu tenho um prazo de validade, sabe? Eu tenho um prazo, assim, em que eu entro. Te conhecendo um pouquinho, Bruno, é como se fosse assim, olha, eu me auto-dei a meta, atingi a meta, ultrapassei a meta que foi estabelecida por mim mesmo. Agora Exatamente. vamos para um novo processo? É isso. Exatamente isso. Então é como se a minha missão ali já tivesse sido cumprida, né? Ok, aqui agora eu vou para uma nova fase. E é nessa nova fase que eu estou agora. Eu estou há 5 meses em uma empresa da Turquia, que trabalha com beleza, e eu sou apaixonada, assim, como se diz, eu dei um 360, né? Mudei totalmente, porque a empresa ela traz isso, a beleza, o poder feminino, a segurança, o bem-estar, e aí já é outro público, de uma outra forma, então assim, são outros desafios. Seus posicionamentos, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que veio exatamente dentro de uma energia mesmo, né? Que eu vim ali do puerpério, tal, mãe, e aí agora eu já estou em outro posicionamento e veio junto uma outra empresa com esse outro posicionamento.
A Então, feminilidade, né? Até esses dias eu comentei contigo, que eu falei, gente, você tava linda, radiante foi. no evento. Eu falei, olha, que lindo. Tava assim, deslumbrante. A foto ali impactava a sua feminilidade. Não era só um produto, não era só uma amostra de um batom ou de um produto em si de beleza. Era realmente o que eu sou como mulher. Exatamente. Exatamente. E é o que eu disse, né? Assim, eu sou muito intensa, né, Patrícia? Então, eu preciso viver aquilo que eu passo para as pessoas. Eu não consigo ser superficial no que eu vivo. Então, o que eu vou passar para as pessoas, o que eu vou falar para as pessoas, o que eu vou indicar para as pessoas é realmente aquilo que eu vivo. Então, quando eu tenho um produto que eu sou produto do produto, fica muito mais fácil. E eu vejo assim que é uma forma de trazer isso para diversas mulheres, para muitas mulheres que estão em casa, que sem perspectiva, muitas vezes, de emprego, porque às vezes saiu do mercado de trabalho para voltar é mais difícil. Para mulheres também que já têm um empreendimento, mas que querem algo mais. Então eu vejo assim que esse modelo de negócio é para quem quer algo mais, porque ele desenvolve muito a gente como pessoa. Ele trabalha muito frustrações, porque a gente recebe muito não. Então a gente apresenta o modelo de negócio, apresenta o produto, às vezes a pessoa fala não. Então você entender que o não é para você, o não é para a oportunidade, que ela tá dando para ela. Então tudo isso a gente trabalha dentro desse modelo de negócio e isso me encanta. Uau! E agora nessa nova rede, quantas mulheres você já tem Então começando hoje, nessa nova jornada? hoje no meu grupo nós estamos com 72 pessoas, assim, ativas mesmo, assim, fazendo o mesmo negócio. Nós estamos com 26 mulheres. É porque tem pessoas que entram, aí fica ali só olhando, pensando se é isso, aí outros que fazem num ritmo mais devagar, e tem outras mais linha de frente. Então, eu tô aí com 26 pessoas Que são linha linha, de frente. que são linhas de frente, né? Mulheres. Tem mulheres de todos os tipos, eu digo assim. Nós temos jovem, né, tem uma jovem de 23 anos, de 25 anos, tem mulheres de 30, de 40, de 60, tem Uau! mulheres empreendedoras, funcionárias públicas, estudante de medicina, médica, Tem de todas, né? tem Todas. Eu tive o todas. privilégio de ir em uma que eu falei assim, gente, aqui é uma miscigenagem de pessoas, culturas Sim, e formas diferentes, distintas, sim, profissões distintas, né? No dia que eu fui, tinha pessoas que eram um nutricionista, tinha médica, tinha arquiteta, tinha uma engenheira lá sim. também. Então é para todo mundo, e não só mulheres. Sim, não só mulheres, porque assim, a gente fala assim, né? Eu falo que mulheres, porque eu vejo que a minha missão é com mulheres. O meu chamado é com mulheres. Mas temos sim, temos diversos homens que fazem esse negócio, que fatura muito, inclusive. Temos linha masculina também, linha para Até homens. o mentor seu, que eu conheci, que estava aí, que é de Brasília, Isso, correto? Evandro Viana, ele é assim, o número um do marketing multinível aqui no Brasil. Tá há 17 anos nesse modelo de negócio. E é um homem, e que hoje ele é o número um dentro do nosso negócio, ele é o número um. A pessoa que mais fatura dentro do negócio é ele. E tem diversos outros homens também, Então, tipo assim, querendo ou não, é para todos. com certeza. Mulheres, homens, de qualquer idade, de qualquer profissão já estabelecida, ou que queira fazer uma subfonte de renda, ou que queira transitar de carreira também, por que não? Isso, com certeza. Ou que esteja na área acadêmica, eu acho muito importante que, né? Porque o acadêmico é uma coisa assim, principalmente o acadêmico da primeira cadeira. O da primeira cadeira é aquela pessoa assim que realmente precisa, às vezes, ter um fim financeiro diferente. Isso. E na verdade, assim, dentro do nosso modelo de negócio, nós temos diversas formas de ganho. E tem um ganho imediato, porque a venda do produto, você tem um ganho imediato. Você compra o produto e vende o produto. E eu digo assim que a aceitação do produto, ela é 99%. Porque 1% às vezes não está podendo comprar naquele momento, mas gosta do produto. Porque realmente é um produto diferenciado. Nossos produtos eles são veganos, sem metal pesado, sem parabeno, sem sulfato, hipoalergênico. Então, pessoas que não podiam usar maquiagem e hoje usam, porque os nossos produtos permitem que ela use. Pessoas que fazem tratamentos médicos, pessoas que fazem tratamento para câncer, elas não podem usar produtos comuns, mas os nossos produtos elas podem. Então, elas podem usar um Uau. batom. Então, você traz de volta a autoestima para essas pessoas, para essas mulheres. Então, não são testados em animais também. Então, assim, são produtos diferenciados. Qualquer pessoa pode usar.
E ele não, e as nossas, e principalmente maquiagens, né? Nós temos a linha de cosmético, temos a linha de perfumaria, temos a linha de nutracêuticos, de nutrição, e temos a linha de maquiagem. E as nossas maquiagens, elas são uma linha de tratamento. Elas não são simplesmente uma maquiagem comum. Elas entram no Brasil e passam por todos os processos da Anvisa como linha de tratamento. Então, um batom que você vai comprar, você não vai estar comprando um batom qualquer. Você vai estar comprando um batom que vai tratar os seus lábios. Você vai estar comprando uma base que vai tratar a sua pele. E a maioria das maquiagens, muito pelo contrário, elas intoxicam a pessoa. Inclusive, o metal pesado, tem muita gente que nem sabe, nem não tem essa informação, esse esclarecimento. Mas o metal pesado, ele é um disruptor endócrino. E ele causa câncer, né? Câncer de tireoide, câncer de mama, diversos problemas, disfunção hormonal também, para quem quer engravidar, problema para engravidar, endometriose, agrava a endometriose. Então, assim, os metais pesados, eles são um problema na vida da pessoa. E a maquiagem é algo que a mulher ela usa todo dia. E ela é cumulativo, o metal pesado é acumulativo no corpo. E a gente acaba ficando muitas horas maquiada. Eu Exatamente. mesmo, por exemplo, principalmente agora que eu fui apresentada para um batom que dura mais de 12 horas. Exatamente. Nosso batom, por exemplo, esse batom que eu passei ele 9 horas da manhã para gravar alguns vídeos que eu precisava gravar e tô aqui, né, até agora. Eu me arrumei quando eu cheguei da academia, 9 horas da manhã e tô até agora. A maquiagem é de 9 horas da manhã, né? E assim por diante, a gente acaba saindo de casa, muitas vezes 8, 9 horas da manhã, depende da jornada, voltando até o final do dia, tá mesmo na maquiagem. Exatamente, porque a gente, assim, a nossa vida corrida e prática como a gente não dá pra gente estar toda hora retocando e mudando, né? Então, assim, é justamente para isso, para pessoas práticas e que ela não intoxica a pessoa. Então eu olho no rosto da pessoa, eu sei se ela tá usando fármaco ou não, porque realmente o brilho é diferente da pele, a pele é diferente da pessoa que usa os produtos. E assim, eu realmente gosto de muito bom todos os produtos que foram me apresentados. Agora eu vou falar como pessoa física para vocês. Como eu falo muito, eu gesticulo muito e dou aula, palestro, faço podcast, igual vocês estão aqui conosco, eu amei 2 coisas. A cera da sobrancelha, porque fica tudo no mesmo lugarzinho, e o batom. O batom foi algo assim que ganhou meu coração, que até falei, os outros eu peguei e acabei jogando fora ali, já tava metade, eu tinha uns até mais, só pra usar os que eu já, só da forma, porque tipo assim, pra mim, é o quê? É saber que não vai grudar na roupa, no terno, na camisa branca, que não vai ficar a marca no microfone, que vai ficar tudo bem. Exatamente. E assim, e você não tá se intoxicando, você não tá, muito pelo contrário, você tá usando um produto que vai tratar a sua pele. Isso mesmo. Então, assim, então essa parte do produto, né? E agora a parte, assim, do negócio em si, como eu falei, tem a pessoa que precisa de dinheiro rápido, de dinheiro imediato, ela trabalha com a venda. E essa venda, ela pode ser de 2 formas. Você pode comprar o produto e vender o produto. Você compra por um valor menor e vende pelo valor de varejo. Então, as pessoas que elas são afiliadas na marca, elas têm um desconto para poder comprar e para poder vender em preço de varejo. E a outra forma é você vender por link, como se fosse um e-commerce. Entendi. Então, pelo link, você apresenta o link para a pessoa compra da própria empresa, então você não precisa de estoque, você não precisa preocupar com logística para mandar para essa pessoa. Qualquer lugar do país que ela tiver, o produto é entregue para ela pela empresa e você recebe a comissão da empresa por essa venda que você faz. Então, a pessoa que precisa de um dinheiro imediato, ela trabalha com a venda. E também você pode tanto trabalhar com a venda e construir também o seu empreendimento. E aí, nesse caso, é onde eu digo assim, tá a cereja do bolo dentro desse modelo de negócio, que é a formação de equipe. Então, a gente forma equipe, pessoas que vão também formar outros líderes, que vão vender também produto, que vão trazer outras pessoas para poder fazer o negócio. E aí é onde a gente constrói a rede. Rede de pessoas consumindo e rede de pessoas comprando e compartilhando os produtos. E aí, quanto mais pessoas nós temos, mais a gente ganha. Então, a gente tem diversas bonificações para poder trazer essa pessoa para poder desenvolver esse negócio. E nesse negócio, quanto mais pessoas você auxilia, mais você ganha.
Uau. Isso que me encanta também, E porque no seu livro vai ter esse passo a passo, essa parte fomentada sobre liderança, mas não do produto, mas como você fazer esse jogo interativo de aprender a ser líder? então, o meu livro ele tá mais focado na liderança de si, né, na liderança de nós sermos líderes de nós mesmos. Porque, assim, eu vejo que a liderança ela começa aí, né, Patrícia? Não tem como eu dar uma coisa, não tem como eu mostrar uma coisa ou ensinar algo que eu não tenho. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser líder de mim. E a nossa liderança começa dentro da nossa casa, eh, com a gente mesmo, com o nosso tempo, para quem é casado, né, com o marido, com os filhos. E a nossa liderança começa daí. A partir do momento que você tem essa liderança, aí sim você consegue também liderar outras pessoas. Porque a liderança ela é pelo exemplo. Então a gente lidera pelo exemplo. E então, assim, no meu livro a gente está muito focado nessa liderança. Claro que eu tenho outros materiais sendo produzidos, material no YouTube, temos mentorias Porque também. você começa então um livro com a sensação e a nitidez da mulher ali, ou o homem, a pessoa que for ler esse livro, que ele saia desabroche. E dali Exatamente, ele faça o produto que ele quiser fazer. exatamente, exatamente. Porque assim, o meu livro ele não tá assim voltado para quem quer fazer esse modelo de negócio. Então, Tá voltado para si, exatamente, e para pra a essência. exatamente, todas as pessoas elas precisam de uma liderança. Tem gente que fala assim: "Ah, eu não sou líder". Você é líder. De alguma coisa você é líder. Você pode não liderar outras pessoas no momento, mas você é líder do seu tempo, você é líder do seu trabalho, de alguma coisa você é líder. E então, assim, ele é muito voltado para si, para dentro de si. E de ferramentas que você pode usar para você realmente desabrochar, para você trazer esse poder, esse poder que está dentro de nós, né, Patrícia? O poder ele está dentro da nossa essência. Então, não adianta eu querer usar um personagem que eu não sou. Eu preciso buscar essa liderança dentro de mim, dentro da minha essência. Porque senão eu não sustento ela. Dentro da minha capacidade. Qual é a sua capacidade? Hoje eu tenho que te perguntar algo eu tive uma pergunta hoje, um pouco mais cedo, de uma pessoa que trabalha comigo, que é a Maeli, manda até um abraço pra ti. E ela perguntou assim, Patrícia, qual é a sua capacidade como pessoa? Não estou falando Patrícia Pimenta, que as pessoas já conhecem. Patrícia. E ela me perguntou algo que eu parei, eu estava com a chave na mão no estacionamento, e eu parei e olhei pra ela e falei, sabe qual é a Patrícia? É a Patrícia que quer ser melhor a cada dia, 1%, que às vezes não consegue treinar, e olha aquilo e fala, uau, mas beleza, vamos fazer o quê? Que quer se alimentar melhor, quer ter boas amizades. Essa é a Patrícia. Então, ser líder é muito mais o que eu vou me alimentar, como eu estou, o que eu estou fazendo, ou só estou me negligenciando com trabalho demais, ou com outras fontes que poderia, por exemplo, ser outras fontes de vítimas, né? Ah, o vitimismo, não, eu não consigo, eu não quero fazer. Por exemplo, escrever um livro é difícil. Não é fácil. A gente tem que escolher qual é o difícil a gente quer. Né? A gente estava até comentando aqui agora, é difícil fazer gravações, é difícil se atualizar com a inteligência artificial, mas se a gente não se atualizar, a gente não continua no mercado, de certa forma, ativo. A gente tem que aprender a jogar o jogo. Esse é a grande chave desse momento da vida que nós estamos vivendo hoje. A gente tem que aprender a jogar o jogo. E a gente escolhe se a gente quer jogar ou não. Então são E escolhas. qual o jogo realmente que você quer jogar? É o jogo de ser vítima, de estar como vítima, ou de colocar a posição de vítima? Ah, aconteceu algo errado no meu antigo relacionamento, ou no meu antigo emprego, ou no meu antigo isso, ou quando eu era criança, na primeira fase ali da jornada sua, de 0 a 6 anos, e aí você fica se vitimizando. E se eu tivesse nascido numa família boa? E se eu não tivesse isso? E se eu não tivesse aquilo? Eu poderia ser uma empresária de sucesso, eu poderia estar treinando 8, 9 horas da manhã, fazendo meu velocity ali, e tendo a rede. Mas o que é o seu difícil? Você se comparar, mas você vai querer pagar o preço? Você vai querer tirar a capa do vitimismo? Você vai querer realmente se dedicar?
Exatamente. Hoje eu tava comentando isso com uma pessoa aqui. É, às vezes, né, tem pessoas, por exemplo, que entram pra minha equipe e elas veem o meu movimento porque, assim, eu coloco muita energia naquilo que eu acredito. Sabe, eu coloco energia. Então, assim, eu coloco bastante energia nesse projeto e às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas ela só faz isso. Às vezes a pessoa nem sabe, nem conhece, porque eu não faço só isso, eu faço muitas outras coisas. Mas eu coloco energia naquilo que eu tô fazendo. E aí a pessoa muitas vezes fala assim, ah, mas ela só faz isso. Então, para justificar o não crescimento dela, para justificar o que ela não está fazendo, que ela devia estar fazendo, né? E ela não quer pagar o preço. Ela olha, só vê muitas vezes assim o glamour, né? E não quer pagar As o preço. cerejas do bolo. Não quer pagar o preço. Então, por exemplo, eu acordo 5:30 da manhã todos os dias, eu vou dormir 11, 11:30 da noite, né? E assim, às vezes, porque tem vezes que eu durmo assim, mais tarde, então, às vezes eu prefiro negligenciar o sono para poder produzir mais alguma coisa. Hoje mesmo, eu tinha um horário para poder fazer uma gravação para as minhas mentoradas, para as pessoas que estão no negócio comigo, estou preparando uma aula para elas, e eu tinha um horário, e aí eu tinha assim 30 minutos para poder arrumar o meu cabelo, fazer a maquiagem, e eu tinha aula de inglês também. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o telefone lá, fui fazendo aula de inglês, arrumando o cabelo, fazendo maquiagem, e a pessoa me esperando para gravar. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai colocando, vai fazendo para poder dar certo. Será que a pessoa está disposta para isso? Qual é a sua disponibilidade? Quando a gente fala de disponibilidade de pessoas, é muito mais sobre o que eu realmente quero ser disponível. Porque muitas das vezes a gente pega o telefone celular. O telefone celular aqui, eu desbloqueio e aí eu abro o Instagram, o TikTok, o YouTube, tantas outras grandes ferramentas que nós temos aqui. E aí eu falo, eu tenho 30 minutos, eu poderia ler um livro, poderia assistir uma videossérie, eu poderia ler sobre um projeto novo, eu poderia fazer uma fonte de renda diferente em 30 minutos. Ou mandar um convite para alguém participar de algo. Ou assistir uma aula em 30 minutos. E eu fico aqui. Rolando feed. Rolando feed. Rolando feed ou pulsionando para frente. Hoje eu tive uma pergunta e eu respondo essa pergunta que a pessoa vai assistir. A pessoa falou assim: até quando você vai acordar às 3 horas da manhã? Eu falei: até quando rolar o feed para mim não foi interessante. Por quê? Qual é o meu interessante? O meu interessante é ter várias fontes de renda, é prosperar, é poder viajar futuramente a cada 30, 40 dias, que transformar viagens a trabalho em viagens de lazer, é realmente ter um fundo financeiro autossustentável, é ser uma líder. É ser uma líder da minha casa, de ter tempo de qualidade com meu filho, tempo de qualidade à mesa, de ter um futuro esposo que seja realmente um gestor organizacional. E o que acontece? Se eu negligenciar e ficar no feed, perder o sono às vezes às 3 da manhã e ficar no feed até às 8, vai funcionar? Com certeza. E ontem eu gravei um vídeo para minha equipe falando exatamente isso. Eu falei assim, ontem eu tinha 1 hora para trabalhar com a Pharmacy. Eu tinha exatamente 1 hora. O que eu fiz? Eu mandei mensagem para 46 pessoas. Em 1 hora. Em 1 hora. Dessas 46 pessoas, eu marquei 4 reuniões. Entendeu? Então, assim, são escolhas. São escolhas que a gente faz. Você escolhe todos os dias. Exatamente. E a maioria a maior parte das objeções que eu tenho de pessoas, por exemplo, que eu vou apresentar um negócio que pode deixar a pessoa milionária, ela falar assim, eu não tenho tempo. Ou não é o momento para mim agora? Eu não tenho tempo. Gente, nós temos tempo para tudo que a gente quiser. Depende da sua prioridade. Depende do que é prioridade para você. Então, para tudo a gente encontra tempo. Há 2 meses atrás, eu decidi que eu ia voltar a fazer aula de inglês. Porque eu já fiz diversas aulas de inglês, mas assim, não é que não teve resultado, mas assim, eu chegava num ponto, eu parava, sabe? E aí, dessa vez eu falei assim, não, eu preciso aprender inglês, eu vou aprender inglês. Decidi. E aí, dentro dessa minha rotina maluca não, que ela é bem organizada. É uma mas a rotina. gente às vezes se conversa até no domingo. Então, assim, dentro de tudo que eu tenho pra fazer, de todas as coisas que eu tenho pra fazer, eu falei, gente, eu vou colocar mais uma responsabilidade? Eu falei, vou.
porque eu trabalho numa empresa multinacional, os donos da empresa falam inglês, e eu preciso saber me comunicar, porque eu vou estar lá no topo, eu tenho uma visão muito clara. E o que sustenta a gente é essa visão clara de futuro, né? Então, se eu tenho uma visão muito clara, eu falei, eu vou estar lá no topo e eu preciso falar inglês, porque eu preciso conversar com os donos da empresa. E aí comecei a fazer inglês. E eu coloquei, assim, uma disponibilidade de 3 vezes por semana por 1 hora. E aí a minha professora de inglês falou assim, Bruna, eu fico impressionada, porque quando você tá na aula, você tá, assim, 100% Grudada. na aula. Eu falei assim, porque é só esse o tempo que eu tenho. Se eu não me dedicar agora, eu não vou poder pegar depois para poder aprender depois. Esse é o tempo que eu tenho, então é aqui que eu vou fazer. Então, Esse momento é agora e tá é tudo bem. agora. E depois que eu comecei a fazer isso com todas as minhas atividades, por exemplo, ir para academia, deixar o celular e fazer o que tem que ser feito na academia, porque hoje eu vejo as pessoas fazerem, eu fazia isso também. Eu ia para academia, entre uma série e outra, celular. E aí, muitas vezes, um descanso que era de 1 minuto, Passava 4, 5, passava 4, 10. 5, 10 minutos. E aí, você ficava lá, chegava no horário que você tinha que ir embora, você não fez todos os exercícios, não, mas eu tenho que ir embora. O que é isso? Autossabotagem. E às vezes você fala assim, não, mas eu tava reunião ali, resolvendo uma coisa do e-mail, resolvendo uma situação, resolvendo outra Historinhas. coisa. E aí você fica. Ah, enquanto a gente tá aqui, se eu for abrir minha mensagem, vocês podem ver. Tem um monte. Aqui, Eu deixei meu celular, inclusive, de tela para aqui. baixo. E tá tudo certo. Por quê? Se eu abro, eu não consigo, às vezes, fechar da lacuna de tempo que o meu cérebro entende que é necessário. E outra coisa, né, Patrícia? Se tem uma coisa que eu acho desrespeitosa, que eu acho uma falta de educação, é você sentar para conversar com a pessoa e a pessoa começar a pegar o celular. E fica ali E fica, respondendo fulano, responde ciclano, e faz uma ai, coisa. gente, eu acho muito deselegante. Então, se eu tô conversando com a pessoa, deixa o celular de lado ali um pouquinho e conversa. Vive o presente. Vive o presente. Então, assim, aí essa professora minha falou assim, e eu acho impressionante porque, assim, você tem muitas coisas para fazer, pelo que a gente já conversou, você faz muitas coisas, você não é estressada, eu não vejo você, assim, ansiosa, eu falei assim, porque eu me disponho a fazer uma coisa de cada vez. Então, na minha agenda, E eu se tenho, joga. e me jogo ali. Então, e foi um treino. Eu não sempre fui assim. Eu treinei para ser assim, porque eu quis ser assim. Então eu vi que eu tinha muita ansiedade, muita irritabilidade. Poucas coisas me deixavam com raiva. Então eu fui percebendo isso e fui vendo formas de me dominar nisso. E uma das formas que eu vejo é isso, estar presente naquele momento. Uma coisa que eu vejo muito em mães. A mãe, ela tá com o filho, cuidando do filho, mas ela tá pensando no que ela tem que fazer, na pessoa que ela tem que responder, na vasilha que tá suja na pia, na janta que ela tem que preparar. Então ela tá pensando em outras coisas, ela não vive ali O o agora. agora com a criança. A criança, eu entendi que as minhas filhas, elas precisam do meu tempo de qualidade, elas não precisam de 100% do meu tempo. Elas precisam de um tempo de qualidade Elas comigo. não vão absorver o 100% do seu dia, elas vão absorver alguns fragmentos dentro do seu cérebro. Exatamente. Você mesmo agora adulto, você pode lembrar de algumas horas à mesa com a tua família, de algumas brincadeiras da infância, de alguns momentos. Você não vai lembrar do dia inteiro da rotina. Claro que Tu vai não. lembrar de momentos especiais ou momentos que não foram especiais. Então, quando a gente fala que o entretenimento, até com o próprio colaborador, voltando isso também para você que tem empresa, não é ter muito tempo com a pessoa que faz a atividade, é ter momentos específicos, conversas exatas, estar ali para ensinar ou estar ali para comunicar. Com Não é certeza. estar o dia inteiro dentro da tua Não. empresa. Então, dentro da minha agenda, eu tenho espaços onde o horário é delas. Por exemplo, de manhã, ao acordar, o meu horário ali, eu tenho 45 minutos com a minha filha para arrumar ela, para colocar o uniforme, para dar o café da manhã, para arrumar o lanche de ir para a escola, para levar ela na escola e deixar ela dentro da sala dela. Aí depois, e a pequenininha acompanha ali até deixar ela na escola, depois ela volta para casa e vai fazer a rotina. Ela tem uma rotininha dela que ela já sabe. E aí na hora do almoço eu tenho 1 hora e meia de tempo com elas, onde a gente almoça, onde eu dou banho, onde eu cuido, né? E aí ali dentro daquela 1 hora e meia eu estou com elas. Depois no final do dia
é o outro tempo que eu tenho com elas. Então aí a gente vai brincar um pouco, eu sento no chão para brincar um pouquinho. 15 minutos que eu sento no chão para brincar com elas já é suficiente. Então aí brinco, coloco para dormir. Então são fragmentos que eu tenho no dia e que é agendado. Na minha agenda tá lá, hora das meninas. Então não é algo assim que vai acontecendo. Então eu tenho toda uma Todo um rotina. script. É igual esses dias também uma pessoa me perguntou assim: eu sei que você é mãe solteira, o Heitor só seu. Como você faz para lidar com essa situação? Eu sou uma pessoa que às vezes eu trabalho muito, isso é nítido, se não falar isso, não é ser hipócrita. Mas o que que acontece? O Heitor tem uma rotina organizada. Então, o que acontece? Eu me encaixo na rotina dele e exerço o papel naquele momento. Se é para jogar bola, vamos ali, vamos jogar basquete. E aquele dia, aquele horário é dele e ele escolheu jogar basquete, eu vou jogar basquete. Se ele escolheu, igual esses dias, ele queria que eu deitasse nos puffs que tem no mezanino do prédio. E tava ele e uns amigos dele. E ele gostaria que eu lesse um livro para todo mundo junto. Ele escolheu. E eu fui lá e fiz. Ele achou o máximo. Ele me viu o dia inteiro? Não. Ele me viu por. Depois dali do período da tarde noturno, 40 minutos. Eu fiz aquilo ali por 30 minutos. 40 que eu ainda falo que eu fiquei ali conversando com os meninos, perguntando as coisas pra ele, porque tudo é mais ou menos a mesma faixa de idade. E aí eu olho assim, não é estar o dia todo. É Não. só estar o momento certo. E você sabe, Patrícia, que ontem a gente estava almoçando, porque o tempo de mesa para mim também é sagrado, é fundamental. Então, no horário do almoço, a gente está em família, e aí a gente almoçando, aí assim, sem eu esperar, como se diz assim, do nada, né? A minha filha virou para mim e falou assim: Mamãe, eu te amo tanto, grata por você cuidar tão bem de mim. Grata, mamãe, por você ser essa mãe tão maravilhosa que você é. Aí todo mundo que tava assim na mesa olhou assim, sem entender, né? Por que que ela que Expressou expressou daquela forma ali, porque não tinha assim um motivo, né? aquela conotação de sentimento ali. Exatamente. E aí ela falou assim: Eu te amo muito, mamãe. Você é uma flor do meu jardim. Oh, Você é uma mãe muito especial e eu gosto muito de você cuidar de mim. Grata por você me cuidar desse jeito. Aí aquilo me emocionou tanto, me tocou tanto o coração, e eu fiquei o dia todo pensando naquilo, né, assim, da forma tão espontânea tão que ela natural. falou pra mim. Mas por quê, assim? Porque eu tiro momentos do dia para estar realmente com elas, mas eu também tenho o meu momento de me cuidar. Então, por isso eu consigo estar inteira para elas. Porque eu tenho certeza que se eu deixar 100% do meu tempo para elas, eu não ia ser feliz. Eu sou feliz trabalhando. Eu me sinto feliz trabalhando. Então, assim, eu acho assim que, para mim, é uma hipocrisia você falar assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar para dar o melhor pro meu filho. Sim, eu tenho que trabalhar para dar o melhor pro meu filho, mas assim, aquilo me satisfaz, aquilo me faz bem. Então, se aquilo não te faz bem, procura outra coisa para fazer. Procura algo flexível, algo Procura que você possa fazer. exatamente. Então, assim, eu amo trabalhar. E isso me faz bem, eu me sinto bem trabalhando, me sinto bem me cuidando, eu me sinto bem fazendo por mim, então eu tenho condição de fazer por elas. Eu tenho como dar um tempo de qualidade para elas. E aí foi aí que eu vi da onde que ela tirou isso, que ela viu a minha dedicação com ela viu que quando precisa, eu abro mão de coisas para poder ficar com ela. É quando ela tá doentinha, quando ela pede alguma coisa assim para eu ficar mais tempo com ela, eu desmarco algum compromisso, porque ela para mim é uma prioridade, né? As duas para mim são prioridade. Então ela percebe isso, a criança ela percebe isso. Percebe o que é prioridade. Exatamente. Então isso eu vi que refletiu nela. Então não adianta você querer fazer pelo outro se você não está fazendo por você, porque você precisa fazer por você para você ter como dar, como ofertar, como oferecer um tempo de qualidade, como oferecer paciência, como oferecer alegria, se você não tem. É isso mesmo. Como oferecer alegria se eu não tenho? O ato da generosidade, né? É muito importante a gente falar que a gente representa, de certa forma, indiretamente ou diretamente, líderes. Por exemplo, hoje eu tive uma anunciação, quero deixar claro aqui, que foi muito bacana. Saiu o selo de Israel e Egito da editora. O seu livro vai ser com o selo de Além dos 8, mais Israel e Egito, 10. E foi muito
impressionante para mim, meus olhos, porque para mim era um selo que eu ia poder viajar para o país, ser bem recebida, ir nas feiras literárias. Mas quando veio agora, hoje, chegou o selo de Israel e Egito, a Câmara Brasileira de Letras Nacional me ligou, me teve um momento ali de videoconferência comigo, e eles falando o tão importante que eles estão achando uma editora, de certa forma, que está começando a frutificar vários frutos bons, mas de certa forma, a ganância pelo amanhã. E aí há uma moça dessa Câmara Brasileira de Letras, que tem 63 anos, uma das fundadoras da Câmara, falou para mim o seguinte: e nem nos melhores momentos eu pensei em fazer a minha própria editora. Eu sempre fiquei nos bastidores. E te vendo hoje com essa energia, entrando para a Academia Literária de Letras Nacional e Internacional, eu vejo que você é uma líder nata. Como você faz para ser? Porque eu tô com 62 para 63 anos, e era um dos meus grandes sonhos e eu nunca me movimentei. Eu nunca consegui um selo. Olha aí a chave, nunca me movimentei. Aí eu falei, eu respirei, teve uma outra conotação no momento, aí aplaudiram ali na videoconferência, que infelizmente eu não poderia estar em Portugal hoje para receber o selo. E aí eu falei assim, eu sou muito grata, muito abençoada. Só que agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei com selos, eu achei que era para minhas viagens, era para descobrir os países, era para me se autodescobrir. Igual esse ano eu estava na Suíça, França e Itália. Mas não, eu descobri que era para movimentar outras pessoas, outros sonhos. Assim como você vai estar podendo ir para Egito, Israel, com uma obra sua na mão, representando o nosso norte do Brasil lá. Mas eu percebi que era muito mais para a conquista do meu próprio sonho, que realmente às vezes poderia ser o sonho de outras pessoas. E às vezes a pessoa nunca se tocou que é um sonho. É um sonho. E o que é o seu sonho? Muitas pessoas falam, às vezes, igual você falou, que tem pessoas da rede privada, pública, que estão dentro do modelo de Sim. negócio. Mas por quê? Porque querem algo mais. Que querem algo mais, às vezes querem uma viagem, querem trocar de carro, querem fazer uma faculdade, querem voltar Olha, para o eu inglês. vou te contar uma coisa. Tem uma pessoa que tá na minha equipe, ela é policial militar há 23 anos. E nós tivemos em Brasília, mês passado, num evento de reconhecimento. A gente tem que bater uma meta para poder estar nesse evento, e é um evento onde estão os maiores líderes do Brasil nessa empresa. E ela conseguiu. Ela conseguiu, ela lutou muito, ela foi atrás, assim, em busca, né, disso, e ela conseguiu. E quando ela estava lá, ela falou assim para mim: tem 23 anos que eu trabalho na Polícia Militar e eu nunca fui reconhecida publicamente como eu tô sendo reconhecida aqui. 23 anos de profissão. E, assim, e olha que assim, ela já foi, ela passou em primeiro lugar em concurso, e assim, ela estava contando assim que é obrigatório ter um evento de honraria para receber a medalha e a placa e tudo, e naquele ano ela não teve. Ela disse que a medalha e a placa dela ela recebeu assim, a pessoa bateu na porta da sala dela, perguntou quem era a pessoa, ela falou que era ela e jogou assim em cima da mesa. Parabéns. É. E aí ela disse que nesses anos todos ela nunca tinha. E aí eu fui conversar mais com ela e conhecer mais, e eu vi que era uma dor dela, que ela nunca tinha tido reconhecimento pela família, ela nunca tinha tido reconhecimento nos relacionamentos que ela teve. Então, ali, para ela, aquilo ali mexeu muito com ela, marcou muito ela, sabe? Então, assim, além do valor que ela já está fazendo dentro da empresa, que ela contou que em 3 meses ela conseguiu um valor que ela demorou 7 anos para conseguir dentro do, do Do emprego cargo. dela, do cargo dela. O reconhecimento, o pertencimento que nós temos dentro desse negócio é uma coisa incrível. E, assim, para mim, o senso de comunidade que nós temos, de uma auxiliar a outra, porque eu vejo que nós estamos precisando muito disso, sabe? De uma dar a mão para a outra, de uma auxiliar a outra. E é uma cultura que eu tenho dentro da minha equipe, que nós não temos competição umas com as outras. Uma auxiliar a outra, e eu vejo muitas pessoas da equipe, assim,
auxiliando umas às outras sem ser da mesma equipe, né? Então, a gente tem muito esse senso de comunidade, de auxílio, de um estender a mão para a outra, porque eu vejo que a gente está precisando muito disso no mundo, principalmente nós mulheres. E assim, eu falei pra pessoa que tava ali na minha frente, mando até um beijo pra ela. Eu falei assim, você tá com 62, beleza. Tá saindo agora, né, uma das mulheres indicadas, porque tinha sido eu e mais 4 mulheres só a nível nacional, se indicada para a Câmara, Academia Brasileira de Letras. E aí ela falou assim, a honra de pertencimento dos seus 33 anos, mas 33 já, gente, Ó, bebê. 33 anos, e ela falou, você tá assim, no auge. Eu falei, não, eu apenas comecei. Vamos comigo? Aí ela, tô com 63. Eu falei, e quanto mais de vitalidade você quer? Pega um pouco da minha energia, chega junto, e é o que você tá fazendo, pegando mulheres com vitalidade de qualquer idade, qualquer crença. Vamos junto. Pega um pouco aqui da minha energia, vamos junto. E eu falei pra ela, é 63 anos, tá tudo bem. Você tá no auge, filhos criados, a carreira feita, formações acadêmicas prontas. Eu falei, você não vai precisar se preocupar com o almoço. E tá tudo bem. É a hora de brilhar, é a sua carreira. Com Como essa certeza. mulher também, né? Sendo numa carreira privada, olhando ali ou pública, a pessoa às vezes fala assim: eu vou ficar só nesse mundinho? Ou eu posso ter essa energia da Bruna em torno também? Com certeza. Eu vejo que, assim, são escolhas, Patrícia, são escolhas que a gente faz todos os dias. A partir do momento que a gente abre o olho, a gente acorda, nós temos escolhas o tempo todo. A escolha de fazer, de não fazer, a escolha de ser melhor, de às vezes não querer ser melhor naquele dia. E assim, nós colhemos os frutos das nossas escolhas. A gente colhe os frutos. E falando sobre escolhas de colher frutos, para a gente fazer um tópico que eu vivencio muito a sua atmosfera e o mundo que você vive, e gosto muito também. Te dou um parabéns para todo o seu nicho de amigos, porque eu falo que a gente é alimentado também por essa combustão de onde nós estamos, onde nós pertencemos. Esses dias eu vi que você estava no CIS novamente, Sim. presencial, global. E meus parabéns. E como foi essa energia? Como é essa energia transformadora de renovar essa carga dessa bateria para voltar? Eu falo assim que quando a gente quer ir para o próximo nível, a gente tem que sentar na cadeira de aluno para a gente poder revisar, refazer a rota. E foi exatamente isso que aconteceu para mim. Eu senti que eu estava assim querendo ir para o próximo nível. E tava assim, Exatamente, eu precisava de energia, precisava de me abastecer. E eu vi claramente isso. Eu vi assim, são algumas imersões que a gente precisa fazer, e a de inteligência emocional para mim é fundamental quando a gente quer ir para o próximo nível. Então foi por isso que eu fui. Eu fui porque eu decidi ir para o próximo nível e eu precisava de um combustível a mais. E realmente, assim, foi sensacional, foi muito bom. Eu consegui ver coisas que eu não tinha visto ainda. Porque, assim, na verdade, a gente nunca tá pronto. não. A gente sempre tem algo a mais para aprender. Então, eu estou aí há 1 ano e meio, praticamente, nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu digo assim, que desde que eu nasci, eu busco desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal, porque eu já fiz muitas terapias, porque era o que eu conhecia, era o que eu tinha acesso. E, assim, terapias quântica, energético, e, enfim, tudo que é holístico e que eu busco, que tem essa possibilidade de algo a mais, de oculto, de ocultismo, né? Eu sempre busquei isso. Até que eu encontrei o coach, que é o desenvolvimento pessoal e emocional, e eu sempre gostei muito disso, sabe? De me desenvolver como pessoa. E eu vi, assim, que com o sistema de desenvolvimento emocional, eu consegui dar passos mais largos.
E mais e rápido. mais rápidos, exatamente, mudanças muito rápidas. E então eu vi claramente isso, que eu estava querendo ir para o próximo nível. E foi tão interessante que quando eu decidi que eu ia fazer, tinha duas amigas minhas que eu queria muito que fosse comigo, que ainda não tinha feito, que não tinha feito ainda o método CIS. E eu pedia, conversava com elas para elas irem, e elas não queriam muito ir. Mas assim, quando eu decidi ir, que eu comprei o acesso, né, o ingresso, os bilhetes, tudo que eu. E aí elas decidiram ir. E assim, são duas amigas que não se conheciam. Né, cada uma são amigas minhas, mas não se conheciam entre elas. E cada uma delas, em momentos diferentes, me ligou e falou: Bruna, você tá indo fazer o CIS, né? Eu quero ir também. Eu vou. Eu vou. E foi tão incrível, Patrícia, tão incrível, porque uma Você foi de uma turma, né? Eu vi a foi, turma. foi uma turma, e não foi combinado. Não foi. Não foi combinado. Foi tudo assim, nossa, eu vou, e a E que gente pronto, tamo foi, junto. foi. E aí, assim, foi muito legal. E aí eu perguntei uma delas, porque uma delas tem mais de um ano, né? Logo quando eu comecei a jornada, eu chamo ela para ir comigo, porque ela é uma pessoa muito querida a mim, e eu queria muito ela dentro desse ecossistema comigo. E aí eu falei assim, por que você decidiu agora? Eu nem te chamei, você que veio, né, buscar. Ela falou assim, porque eu vi o seu crescimento. Eu vi como você se transformou Em tão pouco tempo. em tão pouco tempo. E eu fiquei assim impressionada, eu falei, não, eu quero estar junto, eu quero fazer também. E aí foi muito interessante, que aí 2 semanas depois eu encontrei ela e a família dela. Aí o marido dela falou assim: olha, todos os métodos CIS que tivesse, me avisa que eu vou mandar ela pra ir, tá? Ai, gente. É viver a imersão, Aí o né? filho dela falou assim: tia, a minha mãe, ela aprendeu a falar. Ela não grita mais. Ela agora fala. Uau! Eu tô escutando a voz da minha mãe, não é gritando. Não é gritando. Esses dias o Heitor falou assim, hein, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se e tem uma coisa que foi muito bom pra nós, de tudo que você fez na vida, não foi nenhuma formação acadêmica. Aí eu falei, o que que foi, Heitor? Ele falou assim, foi você conhecer o timbre da tua voz, a força que você tem. Aí eu falei, como assim, Heitor? Aí ele falou pra mim assim, mãe, olha o seu temperamento químico. Depois que você aprendeu dentro do CIS e de tudo mais, da imersão ali do Master, eu sou Master, ele falou assim: você aprendeu a dosar as medidas e parou de ser extremista. O tanto que é bom você não ser extremista. A casa pode estar pegando fogo, que você tá aqui, o que vamos fazer agora? Aí chega a minha mãe resolvendo tudo. Calma, equilibrada e centrada. No salto ainda. Nossa, isso Ele cura a falando geração, pra né, amiga? professora. Nossa. Professora dele da escola. E eu chegando assim. Aí ela falou: olha, estão falando que você é calma, equilibrada e centrada. Eu falei: calma, eu não sei, mas centrada sim. E é um treino, né, É Patrícia? treino, é treinar. É igual as pessoas falam assim, Patrícia, o que mudou tua vida depois que você foi para inteligência emocional? É o treino de todo dia, a combustão. E lógico que tem alguns dias que sai algo que você não gostaria, que às vezes você tem que se reciclar e fazer um monte de coisas que você não gostaria. Mas uma coisa que eu falo sobre inteligência emocional, ela modifica até o jeito como você se vê. Principalmente como você se veste, como você age, como você agradece. O poder da gratidão. O poder da gratidão, da inteligência emocional é algo que motiva. E tudo aquilo também que você aprende na inteligência emocional é muito mais sobre o foco. O que eu posso transparecer para as pessoas? O que realmente é o meu dom? Eu só transbordo aquilo que eu tenho. Se eu não tiver, eu não consigo transbordar e eu não consigo ajudar. Então, esse é um subtópico de liderança. É tudo que você tem dentro. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu te falei que eu só consigo externar aquilo que eu vivo, aquilo que eu realmente acredito. Eu não tenho como falar daquilo que eu não acredito, daquilo que eu não vivo. Não faz Se não te sentido. tocar, não te tocar, não te traz combustão, não te traz energia. Não faz sentido. Mas que excelente tempo, Bruna. Que nós podemos ter mais flexibilidade. E você poderia deixar pelo menos um mês aí do seu lançamento, como vai ser, para as pessoas que estão nos Sim. ouvindo falar assim, ó,
mais ou menos ali Bom, a gente decidiu, né, Patrícia? Tá decidido. decidido. Primeira semana de dezembro. Vamos só verificar a data certinha, exata. Mas eu quero que seja na primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro já marcada. Time aqui, ó, já marcado, vai estar presente o melhor podcast ao vivo no lançamento da Bruna em Torno. Legal. E você e mulher, homem também, que queira participar desse lançamento, já deixa seu arroba aqui, porque esse lançamento vai ser por cota, não vai ser aberto ao público. A gente vai ter mesas, tudo organizadinho ali para um lançamento exclusivo. Legal. Maravilha. Então, estamos juntas e eu acredito que nós temos missão, todos nós temos missão, todos nós temos como contribuir com esse mundo e eu vejo que a gente tem aí uma missão bem assim voltada, né, para desenvolver as pessoas, para trazer mais e assim tirar o melhor delas, porque você com a com a produção do livro, você faz exatamente isso, você extrai o que há de melhor dentro da pessoa. E eu vejo assim que na liderança eu faço exatamente isso também, que é extrair aquilo que ela tem de melhor, que é mostrar para ela a capacidade que ela tem, acreditar na pessoa antes mesmo que ela acredite nela. E porque fizeram isso comigo também. Então acreditaram em mim muito antes de eu acreditar em mim. Então eu vejo que esse é a minha função, que é mostrar para a pessoa o quanto ela tem capacidade, porque a maioria das pessoas não tem ainda essa noção da capacidade que elas têm. Qual é a sua capacidade? E isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar todos os dias. Qual é a sua capacidade? O que é realmente sou capaz? Aquilo que te delimita ali, que te deixa, é só a sua capacidade ou você consegue transbordar essa capacidade? E se vai transbordar sua capacidade, transborde para muitas pessoas e para todas as pessoas que realmente tenham uma organização para receber essa capacidade. E a prosperidade, ela vem daí, né? Daí. Ela vem do transbordo. Então, de que adianta a pessoa ter tanta capacidade, tanto conhecimento, tanta coisa, se ela não transborda, se ela não pode auxiliar outras pessoas. Então, eu vejo assim que a prosperidade ela está totalmente ligada à quantidade de vidas que a gente pode transformar. É isso. Muita gratidão pelo seu tempo aqui conosco. Grata, minha querida. E grata pela tua equipe. E que, olha, logo mais a gente pode contar aí que vai ser 1000 vidas alcançadas, 1000 mulheres ou 1000 pessoas, não só em Rondônia, Acre, Mato Grosso e todos os demais. Inclusive, nós já estamos com um projeto agora para outubro de começar a fazer uma tour nos interior. Uau! Então, a gente vai levar aí os nossos eventos para algumas cidades do interior. E possivelmente vamos chegar no Acre, vamos chegar em Manaus, vamos chegar aí no Amazonas, para realmente fazer aí um trabalho bom. Já tenho equipe no Alagoas, tenho equipe no Maranhão, já comecei uma equipe no Paraná também, ali no interior do Paraná. Então, assim. Frutificar em vários pontos. É isso. É isso. Gratidão, Bruna. Gratidão pela sua equipe, que essa evolução que você venha, que transborde e realmente acolhe muitas outras mulheres. Que assim seja, minha querida. Amém. Me sinto honrada, grata. Amém. E vou ficando por aqui. Gratidão por você aí de casa, que você seja realmente fruto e prospecto. E você que queira começar a ser líder ou se autoliderar, por que não? Que a gente tem que começar de dentro para fora e depois externalizar isso com muito desejo. Comece a transbordar todo o seu conhecimento e não ache que se eu entregar tudo que eu tenho, vai faltar algo. Não, vai só multiplicar. Seja muito grato e muito abençoado por todos os dias que você tem aqui conosco. Gente, um beijão, vou ficando por aqui. Até breve, pelo Pimenta Cast, toda a nossa equipe, honrosamente. Um bom final de semana a todos vocês.